luta, a cantora Maiara está chamando a atenção. Tem muita gente preocupada com a saúde dela, porque acredita que a artista está magra demais. Linda ou exagerada, todo mundo quer saber, né? Qual é o segredo para perder tanto peso aí em tão pouco tempo? Aos 36 anos, Maiara, da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, está com este corpo. 2, perfeito, bora. 3, controlando, perfeito. Inclina o seu tronco um pouquinho pra frente. A nova silhueta chamou atenção na internet. Muitos seguidores ficaram surpresos com a magreza da cantora. Ao meu ver, está um pouco exagerado. Eu acho que ela está perfeita do jeito que ela é. O que deixou todo mundo surpreso foi a rapidez com que Maiara perdeu peso. No ano passado, ela estava assim. E agora a balança marca cerca de 47 quilos. Maiara sempre lutou contra a balança. Desde pequena sofria com obesidade e outros problemas de saúde, como pressão alta e diabetes. Chegou a fazer vários procedimentos para tentar emagrecer, entre eles uma cirurgia bariátrica. Mas nada disso teria resolvido. Até que agora, a cantora finalmente conseguiu alcançar o objetivo. Mas o meu peso sempre foi uma coisa que foi muito difícil, baixar a gordura. E realmente agora eu estou no meu melhor físico. Estou com 36 anos, estou ótima, super feliz. Mas como será que Maiara conseguiu perder tanto peso em tão pouco tempo? Deve ter algum tipo de aqueles remédio também, pode ser também, não sei, né? Fomos até um médico especialista no assunto. O nutrólogo conta que o segredo, ao que tudo indica, está associado a uma caneta emagrecedora, que tem feito sucesso entre os famosos. Essa caneta importada, a molécula dela é a tizerpartida. O resultado dela de emagrecimento, em alguns casos, chegou a ser superior à cirurgia bariátrica. Dois hormônios contidos no medicamento são os responsáveis por aumentar a saciedade do paciente e fazer com que a pessoa coma muito menos do que está acostumada. A tizerpartida é autorizada no Brasil, mas só deve chegar no país no início do ano que vem e pode custar até R$3.000. Claudinho, vocalista do Negritude Júnior, confessa que já usou a famosa caneta emagrecedora. Tanto a que é encontrada em farmácias comuns aqui no Brasil, quanto a importada. Mas Claudinho reforça a importância do uso do medicamento sob orientação médica, para alcançar o objetivo com saúde. Primeiro você passa no doutor, aí ele te manda para nutricionista, aí ele manda os medicamentos para você tomar e o que você precisa se reeducar em casa, no seu dia a dia. A partir disso aí, se você for focado, regrado naquilo que ele orientou, dá certo. Claudinho tem seguido uma rotina pesada de treinos e alimentação saudável. Aos 51 anos, ele revela que nunca se sentiu tão bem. E como é que você se sente agora? Ótimo, maravilha, feliz da vida. E um detalhe, hein? Já recomendei para os outros meninos do grupo também. Um já tá na dieta, outro tá fazendo natação. Falei, gente, e a música? Quando a gente for pro palco, quero ver todo mundo dançando. Só sei que quantas horas pra te ver. E ainda falando em emagrecer, você conseguiria ficar 3 dias, eu disse 3 dias, sem comer nada? Preste atenção, muitos famosos adotaram essa tática aí para vencer a luta contra a balança. Mas, gente, será que isso é indicado? Vamos ver. Basta uma celebridade aparecer em forma para todo mundo perguntar o que ela fez. Pronto, a dieta viraliza. Detox, sem glúten, vegana, há uma variedade delas. Mas uma dieta anda fazendo a cabeça e o estômago de muitas pessoas famosas. Quem vê o corpo enxuto de Jennifer Aniston não imagina a fome que ela passa. A atriz de 55 anos fica 16 horas sem alimentos sólidos. O ideal seria você fazer. Começa com 14 horas, depois você vai evoluindo para 16 horas
e você faz dia sim, dia não, dia sim, dia não. Se você evolui o jejum para 16 horas, que é um jejum ideal, que eu indico para os meus pacientes e alunas, e o jejum de 16 horas já potencializa a queima de gordura, já começa a ajudar a baixar insulina, níveis de glicose, níveis de colesterol, níveis de triglicérides. Jennifer Aniston é uma das famosas que segue à risca o jejum intermitente. E você? Quanto tempo conseguiria ficar sem comer? 24? 48 horas? Olha, tem famoso que arrisca não abrir a boca por 72 horas, ou seja, 3 dias. Um novo estudo publicado na revista Nature Metabolism revelou que o jejum prolongado não só elimina gordura prejudicial à saúde, mas também dá a vários órgãos, incluindo o cérebro, um impulso significativo. Mas os benefícios só aparecem depois de 72 horas sem comida. A partir do 3º dia, o corpo muda sua fonte e tipo de energia, passando das calorias de glicose provenientes dos alimentos para suas próprias reservas de gordura. Essa é a dieta, ou greve de fome, seguida por astros do cinema como Mark Wahlberg e Chris Hemsworth. Manter um visual elegante exige muita força de vontade. Não importa o tipo de dieta, uma coisa é certa, é preciso muita disciplina diária e acompanhamento médico para não colocar a saúde em risco. Qual o risco de você ter queda de pressão, de cair sua glicose, de você se sentir mal? Então existem riscos e você precisa de um acompanhamento profissional para ter uma devida conduta, porque você tem que saber beber água durante o jejum, você tem que saber se alimentar no período na janela em que você pode comer no jejum intermitente. Pois é, eu escuto muita gente falando aí que faz o jejum porque é mais fácil, mas e aí, é simplesmente deixar de comer? Será mesmo? Ou você está fazendo tudo errado e prejudicando sua saúde, hein? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Eu recebo aqui a nutricionista Daniela Alencar. Obrigada, Dani. Uma boa tarde, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada pelo convite. E a gente também recebe aqui, olha, a Michele e o Raoni. É Raoni ou Raoni? Raoni. Raoni, falei certo, viu? Boa tarde. Sejam bem-vindos, viu? Boa tarde. Quem aí já fez? Os dois já fizeram jejum intermitente? Sim. Como é que foi? O meu foi quando eu estava com obesidade infantil, eu estava muito sobrepeso e a professora falou sobre um jejum que os homens das cavernas faziam. Aí eu pesquisei sobre, eu fui e comecei a fazer. Por conta própria? Por conta própria. Pesquisei e comecei a fazer. Sentiu muita fome? No começo, sim, mas o corpo foi adaptando, aí eu voltei a comer normalmente. E como é que você fazia em relação aos horários? Você parava de comer que horas à noite? Eu parava de comer 9 horas da noite e só comia 1 hora da tarde, do outro dia. Aí eu comia entre 8 às 9. Assim. E a Michele? Vamos ver com a Michele como é que você fazia. Boa tarde, Mila. Boa tarde. Eu já usei várias estratégias, né? Porque quando você cai de cabeça assim querendo um emagrecimento, a gente normalmente quer o mais prático, o mais rápido. Então, a minha perda de peso foi de aproximadamente 20 quilos, mas não especificamente de jejum intermitente só. Mas quando eu fazia, às vezes eu ainda pratico o jejum, né? Mas assim, atualmente não, mas esporadicamente. Quando eu fiz, eu fazia isso. Eu dormia, tipo, se eu dormir meia-noite, eu volto a comer às 15 horas, 16, um jejum de 14 horas, né? Com 2 refeições depois na janela. E na época super deu certo, né? Mas não se sustentou por muito tempo, e principalmente porque não é uma dieta, né, doutora? É uma estratégia, né, de emagrecimento. Então, é difícil de você sustentar isso na vida continuamente. E foi assim, minha história, resumidamente, né, que... A gente está vendo aqui, doutor, olha, a história do Raoni, que começou ali na fase da adolescência, da Michele também, que já fez, né, faz de vez em quando precisa dar aquela emagrecida. Qualquer um pode fazer jejum intermitente? Então, o ideal é ter um acompanhamento de um nutricionista para poder ajustar. Justamente porque não é só o fato de estar fazendo jejum. Tem alimentos que são permitidos de jejum, tem outros que não. Então, no período de jejum, pode água, pode café sem açúcar, pode chá sem açúcar. E como, eu até estava conversando com eles sobre isso, como que você vai quebrar esse jejum? Então, por isso que é necessário uma orientação. Eu tenho pacientes, né, que se adaptam, por exemplo, com jejum que você lancha à tarde e vai até o café da manhã do dia seguinte.
Nossa. Que aí a refeição que ele vai pular, no caso, seria o jantar. Tem outros que não, que preferem pular o café da manhã, então janta e vai até o almoço do dia seguinte. Então tem que ver o que o paciente ele mais se adapta e qual vai ser a próxima refeição. Então o que esse paciente vai tomar no café da manhã, desse que faz jejum, né, no período da tarde e noite, e do que vai quebrar o jejum no horário do almoço. Porque eu vejo muitos pacientes que fazem o jejum por conta própria, simplesmente não sentem fome de manhã, o que é muito comum, né? Os pacientes não sentirem muita fome de manhã. Com a vida corrida também, né? Aí já aproveita... Já pula. Isso. E aí no almoço aí come batata frita, aí come um filé frito, aí come um pastel, aí fica beliscando bolo e biscoito até o horário do almoço, né? Nesse intervalo. Então acorda, não come, mas come errado. E tem outros pacientes que realmente eles não se adaptam ao jejum, né? O jejum ele não dá certo para todo mundo. Tem pacientes que é necessário que a gente não faça o jejum, que ele realmente faça a alimentação de manhã. Porque às vezes o corpo está tão acostumado a ele não comer pela manhã, que a gente precisa dar um novo gatilho, fazer uma nova estratégia que seria incluindo o café da manhã. Porque às vezes o paciente tem um efeito rebote no final da tarde. Isso é muito comum de acontecer. O paciente pula essa refeição do café da manhã e chega às 5 horas da tarde, está com muita fome. E aí é a hora que normalmente os pacientes acabam comendo alimentos que não deveriam ser consumidos. Você sentiu o resultado? Baixou o peso? Sim, eu perdi 15 quilos com esse método. Então, você ficou satisfeito? Sim, fiquei, graças a Deus. Mas o que foi mais difícil para você? Teve alguma dificuldade em fazer o jejum intermitente? Sim, no começo a minha hipoglicemia baixava muito. Eu passava muito mal. Só que depois eu fui meio que regulando eu mesmo. Comendo, primeiro eu fui diminuindo. Eu já tomava café. Aí eu já diminuí, já cortando açúcar do café, tirando açúcar, bebendo café, só café mesmo, café e água. Aí eu fui me acostumando, aí quando eu fui ver, eu já não estava mais passando mal. E você, Michele, conseguiu atingir seu objetivo? Sim, eu atingi o objetivo. Aliás, a alimentação, né, é uma luta diária, né, e é a vida inteira, né, principalmente para alguns organismos que cada um é um, né, e cada um tem uma genética mais favorável para emagrecer, para engordar, enfim. E eu consegui emagrecer, mas a minha dificuldade não era fazer o jejum, porque eu tenho essa facilidade em não me alimentar de manhã. A minha dificuldade era realmente no fim do dia, porque a gente não pode quebrar jejum com qualquer alimento. E também você tem uma rotina, nós somos seres que estão aqui trabalhando, estão ali, estão aqui, né? E às vezes você está numa rotina que não te permite... fazer no momento certo a alimentação correta. Então, aí você chega em casa 10 horas da noite do trabalho muito esfomeado, entendeu? Então, a rotina para mim, eu não consegui manter por muito tempo. E eu fiz acompanhamento, sim, com um nutricionista, né? E hoje em dia eu já pratico eu já estou com essa nova estratégia de como eu não gosto de me alimentar de manhã e eu treino, vou para academia logo cedo, faço muito aeróbico, muito cardio, faço musculação. O meu corpo começou a pedir não aceitar mais muito o jejum. Então, no meio da manhã, eu tenho que quebrar esse jejum. Eu já levo um whey, alguma coisa que a minha nutricionista incluiu, uma fruta, uma coisa bem mais leve que eu consiga me alimentar, não passe mal treinando, mas eu não, assim, atualmente, na minha rotina de treino, o jejum já não funciona tão bem como funcionou no início. Olha, agora a gente vai ver o depoimento da Elizabeth, que ela também optou pelo jejum intermitente e disse que teve muitos benefícios. O intermitente, ele contribuiu para minha perda de peso, melhora do sono e gerenciamento de foco. Eu percebo que eu tenho mais energia e mais foco nas minhas atividades cotidianas para melhores resultados na minha vida. Lembrando que o jejum intermitente fez muito bem para mim, mas sob um acompanhamento muito especializado e profissional, porque cada pessoa é única. Obrigada, Elizabeth, pela sua contribuição com esse assunto. E aí, doutora, vem aquela pergunta. Podemos adotar o jejum intermitente como estilo de vida se a pessoa se der bem, se a pessoa já se habituou ali nos horários da alimentação em pular determinada refeição, ela pode adotar isso para sempre? Então, o ideal é que o jejum intermitente ele seja uma estratégia. Tá? Porque quando o organismo ele vai se adaptando
provavelmente você vai precisar dar um novo gatilho, como eu citei. Então, ele como uma estratégia, ele é maravilhoso. Se você quiser utilizar ele, né, porque você realmente não tem tempo, quer, né, levar essa estratégia por mais tempo, aí o ideal é que o profissional ele faça o seu acompanhamento e verifique se realmente é possível que isso aconteça. Mas, normalmente, na minha prática clínica, eu utilizo o jejum como uma estratégia para alguns pacientes que a gente vê que realmente, no caso dela ter citado sobre a questão da atividade física, muitos pacientes que fazem atividade física 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, que não tem tempo, o ideal, né, de comer antes do treino é você aumentar o carboidrato da noite. Então, você aumenta um pouco o carbo da noite para fazer a reserva e utilizar ele no seu treino de manhã em jejum. E aí, o ideal é que o profissional ele faça o equilíbrio da quantidade, qual vai ser o tipo de carboidrato e faça esses ajustes. Então, presta atenção no depoimento da Tatiana. Olha só, gente, que faz o jejum já há alguns anos. Vamos ver. Já tem uns 4 anos que eu faço e os benefícios para mim são ótimos, excelentes. Eu me sinto muito bem fazendo e para queima de gordura, para perda de peso, para renovação celular. Eu sempre estou me informando também a respeito. Obrigada, Tati, pela sua contribuição. Doutora, pode esse tempo todo, 4 anos? Então, aí o ideal é que faça realmente o acompanhamento para... Normalmente, não é o ideal, tá? É utilizar realmente o jejum como uma estratégia. Ele tem os benefícios, o jejum tem os benefícios dele, que para o câncer, como ela falou, renovação de células, ele é interessante, para a diminuição do colesterol, para a diminuição da glicose, da questão da obesidade, do emagrecimento, mas ele é uma estratégia e deve fazer o acompanhamento. 4 anos, realmente, a gente precisa reavaliar para ver se não há deficiências nutricionais, se realmente o metabolismo dela está correspondendo aí a esse jejum. Falando a grosso modo, seria o ideal, então, até quanto tempo no máximo e dar um intervalo de quanto tempo também? Aí vai depender da estratégia do paciente, né? Tem paciente que às vezes faz um mês, aí no outro a gente faz alternado. Tem muito paciente que às vezes eu faço 2 dias de jejum, um dia tira o jejum justamente para poder trocar a estratégia. Então faz 2 dias de jejum, o outro não faz. Ou faz um dia sim, um dia não. Ou começa dessa forma, quem não está acostumado a fazer, mas quer fazer o jejum para realmente dar um novo gatilho, melhorar o metabolismo, pode fazer em dias alternados. Aí vai depender do objetivo do paciente e com que ele realmente está adaptado. Tá certo. Ó, Leni Bonifácio participou com a gente, ela fala que quando quer emagrecer, ela retira as massas, toma café com leite, come uns 4 biscoitinhos, almoça bem pouquinho e não janta. Isso é o suficiente. Acaba que às vezes a pessoa faz o jejum intermitente sem saber o que está fazendo, né? Ela faz, no caso, aquela minha paciente que eu falei, que faz o lanchinho da tarde e só vai tomar o café da manhã porque ela não janta. Perfeito. Olha, gente, obrigada, viu, pela participação de vocês, contribuir com esse assunto, que a gente sabe que jejum intermitente está na moda, mas a gente precisa saber fazer da maneira correta. E para isso, conte com um profissional, né? Obrigada, doutora. Obrigada. Beijo, boa tarde, gente. Boa tarde.